Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos, que bom que vocês voltaram para a gente juntinho estar aqui, novamente meditando na Palavra de Deus. Hoje é o último episódio do capítulo 4, Deuteronômio capítulo 4, parte 4, episódio de número 703. Essa é a 9ª temporada. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso estamos alegres e sabemos que Ele vai continuar. Fica aí conosco, leia o capítulo 4, escute os outros episódios, vai lá no Deezer, no Spotify, na Amazon, aonde você quiser, lá distribuidores de podcast, você encontra nosso trabalho no YouTube, no YouTube Music, tudo de forma gratuita. E que Deus continue nos ajudando, nos dando graça e condições para estar aqui fazendo esse trabalho para você, com todo carinho e dedicação, tá bom? Hoje nós vamos falar que a libertação do povo do Senhor é incomparável. Deuteronômio capítulo 4, versículo 32 ao 40. Vem comigo, vamos lá. Moisés, ele queria que os israelitas considerassem a libertação deles do Egito por Deus como uma questão para a mais grata admiração. Não havia nada parecido desde o começo do mundo. Houve comunhão direta e imediata com Deus. Houve libertação do povo do Egito por julgamentos sem precedentes. E tudo era para mostrar o caráter de um Deus soberano e amoroso. O efeito de tal disciplina deveria ser a obediência filial de filhos para com Deus. Ela nos sugere muitas lições, se possível anote aí um caderninho. O maravilhoso êxodo do Egito, a comunhão no Sinai, elas foram merecedores do estudo mais fiel. Nenhum povo jamais foi tão favorecido antes. Mas a nossa libertação pessoal da escravidão do pecado, a nossa marcha pelo deserto da vida, a nossa comunhão com Deus do topo da montanha das ordenanças, toda a experiência de uma alma espiritual combinam-se para eclipsar até mesmo a disciplina de Israel. Cada um está preparado, que entende seu estado para dizer: vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele fez por minha alma. Salmo 66, 16. Meus queridos, pois é uma revelação de seus poderes e caráter que Ele faz nessas questões. E espera-se que raciocinemos de nossa experiência até Ele mesmo. A ti foi mostrado, disse Moisés, para que soubesses que o Senhor é Deus e não há outro além dele. Ele se move de uma forma inigualável para que possamos reconhecer nele o único inigualável. O uso da experiência pessoal é, portanto, alcançar o lado divino dela e ver que reflexo da divindade ela apresenta. Foi o amor de Deus que ele ilustrou ao trazer Israel do Egito para Canaã. A expulsão dos cananeus, o extermínio dos idólatras foi um julgamento exercido com justiça sobre eles, mas foi amor para com Israel. Por isso, um dos salmistas faz dessas conquistas uma prova de que sua misericórdia dura para sempre. Salmo 136, versos 17 ao 22. E os tratos de Deus com seu povo sempre são para ilustrar seu amor. Eles descobrem como todas as coisas cooperam para o bem deles. Romanos 8, 28. É a obediência filial que seu povo deve prestar. A ideia da paternidade de Deus está tão certamente na mente de Moisés e da obediência filial de Israel. A longa vida está ligada naquele mandamento, a obediência filial que prestamos ao homem.
E de fato, essa paternidade de Deus com sua correlata filiação do homem constitui a relação coroada na qual Deus e o homem entram. Quão glorioso é! A terra se torna a escola dos filhos de Deus. A promessa da vida que agora os anima. E o céu contrai a luz gentil do lar. Nunca deveríamos ficar contentes até que nosso estudo dos tratos de Deus nos leve a garantias e esperanças como estas. Os israelitas, eles deveriam ser obedientes e, consequentemente, filhos bem-sucedidos. E as mesmas condições abençoadas, elas se tornam nossas pela fé. Versículo 41 ao 43 nos fala das cidades de refúgio, que nos traz outras lições muito interessantes. O respeito pela vida humana é mais importante do que o respeito pela propriedade privada. Com a presciência legislativa, Moisés ele garantiu 3 cidades a leste do Jordão como santuários para fugitivos, antes que a terra fosse alocada para suas várias famílias. Ainda mais segurança para o homicida descuidado foi obtido pelo decreto de que essas cidades elas deveriam ser ocupadas por famílias dos levitas. Veja que o alto respeito de Deus pela vida humana se revela, nessas páginas. Essa consideração divina pelos homens é de certa forma impressionante. Nenhuma vida deveria ser desperdiçada de forma gratuita. A vida humana ela deveria ser sagradamente protegida contra a vingança. Essa provisão humana ela era ainda mais necessária naquela época em que Israel havia sido ordenado a matar um número tão grande de cananeus. Inevitavelmente a sensibilidade humana seria embotada e um grave perigo surgiria de que a vida humana fosse avaliada de forma barata. Toda a terra, comprada a um custo tão alto, era um templo, um recinto sagrado que Deus havia escolhido para a sua morada. E o derramamento de sangue inocente ele degradaria e profanaria o solo sagrado. A vida humana, sustentada por Deus com dores requintadas, capaz de uma utilidade eminente, é avaliada por Deus como de grande valor. Havia um ajuste entre a justiça e a piedade. Ambos são sentimentos implantados no peito por uma mão divina. Ambos servem aos interesses da humanidade. E ambos têm uma esfera adequada para se mover, para o bem da nação. A consciência de cada homem deveria ser mantida numa atividade saudável. Ela precisa de iluminação, disciplina, vigor. O senso moral é tão sujeito a ferimentos, doenças, decadência, quanto qualquer outra faculdade da mente. Pode ser deficiente em sabedoria, pode ser sobrecarregado com sensibilidade, pode agir com pressa precipitada, lado a lado. Com a hostilidade implacável pelo pecado, deve habitar a piedade honesta pelo pecado. Essa provisão de santuários em Israel não era de forma alguma uma interferência no procedimento adequado da justiça. Pela decisão de magistrados competentes, o fugitivo ainda poderia ser entregue ao carrasco. Salvaguarda um homem suspeito se ele fosse inocente do crime maior. Isso ensinou os homens a traçar uma linha profunda entre ferimentos não intencionais e assassinatos premeditados. Ela protegeu muitas vidas úteis de mortes desnecessárias. Quando um homem era morto, esperava-se que seu parente mais próximo vingasse seu sangue. E esse ministério rude de justiça era, de certa forma, necessário naqueles primórdios, naqueles primeiros dias, por mais difícil que seja para a gente entender hoje. Isso fortalecia os laços familiares, promovia um espírito de fraternidade, era um escudo para os fracos e indefesos. Se um homem matasse outro, a presunção era de que isso havia sido feito maliciosamente, uma vingança imediata estava se preparando para ele.
Se sua consciência lhe dissesse que ele era inocente, havia uma possibilidade de fuga. Mas ele deveria fugir prontamente. Ele deveria dar um adeus apressado ou nenhum à esposa, aos filhos e correr o mais rápido possível para a cidade de refúgio. Pois a vingança é rápida como antílope. Cada músculo deve ser esticado ao máximo. Seu olho deve estar em cada arbusto e rocha, para que o inimigo não esteja espreitando emboscada. Seu último recurso de força deve ser gasto em sua fuga. Ele deve ir direto como uma flecha para o santuário provido, a cidade de refúgio. Lá ele não podia ser tocado. Nós temos lições preciosas aqui. Para cada filho culpado de Adão há um refúgio provido na colina chamada Calvário. Porque a morte cavalga rapidamente em nossos calcanhares, nós somos encarregados de fugir para salvar a própria vida. E para este refúgio espaçoso, então corra, para que você possa estar seguro em Jesus. As cidades de refúgio além do Jordão, estas eram as cidades, Deuteronômio 4:43, estas eram as cidades Bezer, no planalto do deserto, para a tribo de Ruben, Ramote em Gileade para a tribo de Gade e Golã em Bazã para a tribo de Manassés. Após a discussão, o discurso contido na parte precedente deste livro, Moisés parece ter tirado um tempo para respirar, durante o qual ele designou Bezer no deserto, Ramote em Gileade e Golã em Bazã como cidades de refúgio. Para estas, os homicidas foram direcionados a fugir, quando eram culpados não de assassinato, mas de um homicídio culposo. Dessa forma, a distinção foi introduzida no Código Mosaico entre homicídio culposo e assassinato. Isso inspirou outras construções e interpretações jurídicas de nosso tempo presente. E aqui nós observamos que a retaliação constitui a justiça desta era inicial, como já falamos. A vingança ela parece terrível para muitos, porque vivemos sob um sistema organizado de justiça pública. Mas se fôssemos transladados para algum país incivilizado, onde cada um é forçado a lutar por sua própria vida, deveríamos considerá-la menos dolorosamente. Deveríamos reconhecê-la de fato como uma afirmação necessária de justiça. A vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Parece terrível apenas para aqueles que não apreciaram a necessidade de uma justiça pública perfeita. A vingança divina ela será pública e perfeita, da qual não haverá e não poderá haver apelação. A retaliação, como o Código Mosaico ele previu, como estava prescrito, exigiu coragem e abnegação. O parente foi orientado a perseguir o homicida, a buscar o pagamento, vida por vida. Era o olho por olho e dente por dente. Não era um daqueles feitos que seriam empreendidos levianamente. Não. Na verdade, era um daqueles deveres perigosos dos quais uma pessoa se esquivaria se pudesse. O comando ele reforçou a coragem, sustentou a abnegação do povo. E na vingança divina, com reverência nós diríamos a coragem e a abnegação necessárias. A imposição disso ela é forçada sobre ele. As cidades de refúgio forneciam proteção ao homicídio que não tirava a vida deliberadamente. Aqui o homicida vivia em exílio solitário até a morte do sumo sacerdote. Essa sentença mais branda, no entanto, era preferível a uma morte violenta. A oportunidade era oferecida de se examinar, de se arrepender de seus pecados. E a permanência na cidade de refúgio, ela corresponde à experiência espiritual daqueles que se dirigiram a Jesus sob um senso de seu pecado e culpa de sangue para encontrar sob suas asas a liberdade da condenação. Romanos 8:1. Vida em Cristo é indicada pela permanência na cidade de refúgio.
Mas a liberdade através da morte de Cristo é indicada pela libertação na morte do sumo sacerdote. São necessárias muitas relações para trazer à tona a verdade, como ela é em Jesus. Ele é nosso Deus, o vingador. Como vimos onde ele diz, a vingança é minha. Ele é nossa cidade de refúgio. Ele é nosso sumo sacerdote cuja morte assegura o retorno do exílio. Que Jesus seja tudo em todos para nós. Ah, meus queridos, quem é como o Senhor que liberta seu povo com tão grande demonstração de amor, justiça e soberania? Se Deus providenciou cidades de refúgio para os culpados de homicídio culposo, quanto mais não nos dará segurança em Cristo, nosso verdadeiro refúgio. Que joia, a gente está chegando ao finalzinho de mais um episódio. Eu queria te convidar para a gente falar com Deus agora, numa breve oração. Se você puder, busca um local aí em silêncio, no cantinho da sua casa. Desligue todas as vozes exteriores e interiores que te perturbam e te inquietam. E vem comigo pegar o fardo suave do Senhor, o fardo leve. Ah, Senhor, nós te agradecemos por teu amor. Imensurável amor, não podemos medir. É esse amor que nos libertou do pecado e nos deu refúgio em Cristo. Nele estamos escondidos, guardados, protegidos. Que vivamos em obediência filial de filhos. Que reconheçamos a tua paternidade e possamos refletir tua graça em nossas condutas. Ensina-nos a confiar em tua redenção e a buscar em ti o nosso abrigo eterno. Amém, amém e amém. Meu querido e minha querida, se esconda em Jesus. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Você não precisa ser um homicida somente para buscar refúgio nele. Você só precisa ser um necessitado, uma necessitada, que chega com o coração quebrantado, que ele jamais desprezará, tá bom? A gente volta no próximo episódio, se Deus quiser, e a gente tem certeza que ele quer que nós estudamos juntinhos a sua palavra. Um abraço, Deus abençoe, até breve, tchau, tchau, a gente volta no capítulo 5, no próximo episódio. Tchau, tchau.